Bom, vamos dar continuidade na aula então. O próximo tópico é pinça traumática, né? Antes de mais nada, vocês reparam que o tempo todo eu tô olhando para a tela. Então é que eu tenho uma segunda tela que eu uso como apoio. Aí às vezes eu tô olhando para ver se tá desfocado, se o texto tá bom, se não tá, se a imagem como um todo fica legal. Então, ignora quando eu olhar pro lado que eu tô olhando para a tela suporte, tá? Bom, então, voltando, né? Pinça traumática. A gente vai falar vai falar de pinças traumáticas, mas na verdade a ideia não é causar trauma no tecido em si. Então, o nome trauma é porque ela tem dente, né? Mas na prática a gente tá fazendo a utilização da pinça para extrair a peça de dentro da cavidade, né? Ou fazer uma tração, que eu vou dar um exemplo para vocês, fazer uma tração, dependendo do tecido, para poder auxiliar em alguma manobra, em alguma técnica, fechou? Então segura um pouquinho, eu vou mudar para a aula e a gente continua. Bom, pinça traumática. Vamos lá. Vocês estão vendo aí que a gente tem a jacaré, vulgo cachorrão, pinça cachorrinho, vulgo apreensão com dente, né? Pinça com dente. E eu trouxe uma pinça aqui especial aqui que dificilmente vem em caixa, geralmente ela vem em uma caixa auxiliar, mas tá aí, uma pinça Baby Cock, dependendo da empresa parece mais um Duval, mas vamos utilizar como Baby Cock e Duval, vou usar o exemplo dos dois, tá? Então, opa, eu tô usando um lápis, é o laser, aqui, laser. Então, vamos lá. Primeiro eu vou dar exemplo da pinça com dente, que é uma pinça, a pinça cachorrinho, ela vem dentro da caixa, tá? Então não se assustem caso vocês vejam ela dentro da caixa, porque ela faz parte do conjunto básico de videolaparoscopia. Então vamos repetir. Dentro da caixa vem uma Maryland ou duas Maryland, duas tesouras, um gancho, duas pinças Grasper ou endoclinch, vem também uma cachorrinho e uma bullet. Ponto. Tá? Conforme vai avançando a aula, eu vou acrescentando os materiais que vem dentro da caixa. Então, já que a gente está falando de pinças, eu estou indo por ordem das pinças. Então, por enquanto, é isso que você vai encontrar dentro de uma caixa básica de videolaparoscopia. Tá? Eric, então vamos para o exemplo. Qual o momento que a gente pode usar uma pinça com dente? Essa cirurgia, gente, rapidinho, essa cirurgia foi uma esterectomia ampliada, total, tá? Eu cortei exatamente para a parte que a gente vai usar a pinça cachorrinho. Então presta atenção no detalhe. É uma das principais funções que a pinça cachorrinho executa. A ideia é, por exemplo, poderia fazer isso com uma Grasper? Poderia. Só que às vezes o cirurgião vai fazer e fica escorregando. Quando fica escorregando, a gente causa mais lesão. Então, ao invés de. Ele percebeu que mordeu uma vez, escapou, foi tracionar a segunda, escapou, ele desiste, ele vai lá e pede uma pinça uma pinça traumática. A ideia é morder, tracionar e passar o ponto, que é o que vocês vão ver exatamente aí. Vocês querem um exemplo bem próximo? O Bacaus. O Bacaus não, o Cocker. Quando a gente utiliza o Cocker, a gente não morde a parede, traciona e vai ressecando? O Cocker fica escapando? Não. Ele é efetivo no que ele precisa ser feito. Então ele morde, traciona e resseca. Aí, preciso avançar para o lado. Solta, morde e resseca. A ideia da pinça de cachorrinho é exatamente a mesma, tá? Então assim, eu vou morder uma vez só, mas tem dente, mas é uma mordida específica ali. Eu não vou ficar mordendo e vai ficar, tipo, rasgando o tecido, sabe? Falando bem grosso modo mesmo. Então eu vou dar play aqui, vocês vão ver bem exatamente nesse canto aqui a pinça entrando. Ó, pinça cachorrinho, abriu, pegou vai pegar no canto, porque ele precisa começar a dar o ponto de um lado e vai correr para o outro e ele volta. Mas a ideia aqui eu não vou mostrar ele dando um ponto inteiro, eu vou mostrar a pinça cachorrinho sendo utilizada. Tá vendo? Ó, mordeu, tracionou e o cirurgião ele consegue dar o ponto sem ter que ficar puxando, escorregando, puxando, escorregando. Tá causando algum tipo de trauma? Sim. Tá, mas não tá, se é que me entende. Porque eu tô mordendo, eu tô tracionando para o cirurgião dar ponto e consequentemente eu solto, porque ele precisa correr com ponto. Então o trauma que existe aí não é um trauma de laceração, é um trauma de mordida, mas ele é específico.
ele é específico. Então, se a gente for olhar em relação àquelas pinças que a gente morde e fica escapando, morde e fica escapando, eu tô causando mais trauma do que a pinça cachorrinho. Então, olha a função dela, tá vendo? É exatamente a função do cocker. O cirurgião passou o ponto, ele vai dar um nó. Ó, aí soltou, ela vai morder em cima agora. Aí morde em cima e o cirurgião dá outro ponto. Nessa situação, é bem capaz que o cirurgião falou, olha, não precisa auxiliar, pode deixar. Mas ainda assim ele foi lá, mordeu lá dentro da mucosa, tracionou, ele vai dar o ponto e assim segue até o final, o fechamento da cúpula vaginal. Essa região aqui, gente, é a cúpula vaginal depois da remoção do útero, tá? Então, diferente do cachorrão, o cachorrão ele serve para extrair peça. As únicas peças que eu vi a pinça jacaré e o cachorrão sendo utilizada foi para remoção da vesícula e apêndice. É muito comum a gente pegar nos tempos lá em 2017, 2016, 2017, quando eu tive a primeira oportunidade de acompanhar a cirurgia por videolaparoscopia, as vesículas já, assim, já era por vídeo, meio óbvio, mas não era tão comum a utilização do endobag, tá? O endobag, depois vocês anotam aí, e eu vou falar nos próximos vídeos, não era tão comum a utilização do endobag, e também alguns cirurgiões que, na época que eu trabalhava, eram cirurgiões mais velhos, eles não gostavam que fazia luvinha também, né? Eles preferiam pegar com cachorrão. Então, depois que descolou a vesícula do leite hepático, soltou tudo, revisou a cavidade onde tem o sangramento, eles me pediam uma pinça cachorrão ou jacaré, pegava lá no ápice do apêndice e tracionava no trocata descartável. E aí a gente removia a vesícula biliar da cavidade dessa maneira, com a pinça jacaré, tá? Pinça babycock, gente, detalhe, ó, ela só passa em trocata de 10, tá? Não, sem chance em passar em trocata de 5. E aproveitando o gancho, a babycock também, tá bom? Nunca vi sendo utilizada, sendo bem sincero com vocês. Em quase 10 anos de experiências, eu quase nunca vi a utilização dela. Eu chuto que, né, de acordo com o óbvio, que se for utilizar, vai ser para fazer a mesma coisa que o jacaré faz. Remover peça, tracionar alguma peça. Eu acho que aqui é até mais adequado a remoção dela com apêndice. Utilizar essa pinça para fazer a remoção do apêndice. Por que a remoção do apêndice? Porque ela não tem dente para furar o apêndice. Né? Então, assim, vou furar o apêndice, dependendo do apêndice, se estiver suporado e tudo mais, eu vou permitir com que eu tenha cavidade contaminada. E o babycock, como não tem dente, ela é uma boa pinça para remover um apêndice. Dependendo do tamanho do apêndice, ela é uma boa pinça para isso. Tá? Então, eu acho que sobre pinça traumática, um resumão, é uma pinça cachorrinho que vem em caixa, tá? A função dela é tracionar a parede para auxiliar o cirurgião a fazer alguma manobra. A pinça jacaré, remover vesícula ou apêndice, tá? Ou alguma outra peça, mas geralmente é mais comum em vesícula. E aqui, se for utilizada, se estiver na caixa, se estiver numa cirurgia de apendicectomia, eu acho que ela super atende, tá? Eu acho que ela super atende. Então, tá aí o resumão de hoje. Aula de pinças traumáticas. Vamos migrar aqui. Por enquanto vou falar só sobre isso. Eu acho que o vídeo ficou bom. Agradeço aí a atenção de vocês novamente para quem está assistindo. Eu espero que esteja fazendo muito sentido e esteja levando para vocês muito aprendizado. Eu confesso que eu gosto desse trâmite de passar conhecimento, tudo, eu me sinto bem com isso. E eu acho que é isso por enquanto. Alguma dúvida que você tenha, deixa aí nos comentários. Deixa o like também, que vai me ajudar bastante. Isso ajuda o YouTube a distribuir, a falar que o canal, que o vídeo faz muito sentido. E eu tô muito feliz por estar fazendo esse trabalho, porque é um negócio que eu venho postergando há muito tempo. Então, eu acho que é isso por enquanto. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.